Olá, eu sou Ima Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para ministrar mais uma oficina para o projeto Lendas do Tocantins. O projeto Lendas do Tocantins foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins de Teatro e hoje a gente faz essa oficina com muito carinho para você, professor da Escola Municipal Anne Frank. A nossa oficina é de técnicas de contação de histórias e é uma ótima ferramenta para você inserir qualquer assunto a partir das narrativas, né, que tem muito a ver com a ludicidade e que atrai a atenção do seu aluno. Então, contar histórias é uma arte milenar, é uma arte que sempre existiu. Se a gente parar para pensar, aqueles desenhos lá nas cavernas, aqueles desenhos rupestres, foi uma contação de histórias. Alguém quis contar alguma coisa ali. A gente conta história o tempo todo, né? Se você vai no supermercado, você volta, você conta história, você chega na sua sala de aula, você fala alguma coisa, você está contando a história. É próprio do ser humano narrar. Existem teóricos que afirmam que a narrativa está tão presente, é tão inerente ali do ser humano, que você narra, você fabula até inconscientemente, involuntariamente, quando você dorme, não é isso? Quando você dorme, você fabula, você está sonhando, você está produzindo a narrativa. Então, está ali a questão da contação de histórias, faz parte da identidade cultural do ser humano. Né? A gente sempre contou histórias, se a gente parar para pensar, o primeiro ser humano que se reuniu em torno do fogo com alguém, ele contou uma história, ainda que ele não dominasse a fala ainda. Né? Mas ele contou a história com gestos, com olhares, porque é assim que funciona, é assim que a gente vive. A gente tem essa necessidade natural de narrar, de se exprimir, de se expressar. E geralmente você está falando alguma coisa de si, do próximo, né? Você tem algo para contar. E utilizar a contação de histórias na sua sala de aula é excelente, porque já foi comprovado cientificamente que tudo que é apresentado através da ludicidade, através do prazer, né, fica. A memória humana ela é dividida em memória flutuante e memória permanente. E o nosso cérebro, inteligentemente, deleta aquilo que ele acha que não é tão importante, porque a gente recebe muita informação. Né? Se a gente for gravar tudo, enlouquece, é muita coisa. Então o cérebro seleciona. E aquilo que você conheceu através da ludicidade, aquilo que foi apresentado para você de uma forma prazerosa, o cérebro entende que te faz bem, tira da memória flutuante e joga para a memória permanente. Dessa forma, você se lembra sempre. Então, aquele conteúdo enfadonho para a criança, aquele conteúdo difícil da criança absorver, produza uma narrativa com ele, né? Conte uma história para introduzi-lo, porque isso vai fazer com que o seu aluno receba o conteúdo de uma forma prazerosa e o cérebro desse aluno vai entender que aquilo faz bem, vai tirar da memória flutuante e vai jogar para a memória permanente e ele vai absorver o conteúdo que você colocou. Então, a contação de histórias, ela não é utilizada só em disciplina relacionada à língua portuguesa, não. Você pode inserir assuntos matemáticos, assuntos geográficos, científicos, o que você quiser a partir da contação de histórias. Existe um monte de técnicas para isso. A internet está aí cheia delas. Eu selecionei algumas e trouxe aqui, que são técnicas que eu já observo há anos, eu ministro na oficina há muito tempo. Então, eu observo aquelas técnicas que os professores mais se identificam. Porque essa oficina aqui, quando presencial, eu faço até de uma semana. E uma parte dela
é de confecção dos instrumentos, né? É de confecção do material. E eu exponho material com técnicas variadas. E na hora da produção desse material, os professores escolhem o que eles mais identificam, o que eles vão querer levar para a sala de aula. Então eu observei, durante toda essa minha trajetória de oficineira, eu observei que algumas técnicas são mais procuradas, são mais utilizadas pelos professores, eles se identificam mais. E foram exatamente essas que eu selecionei para trazer para você, professor, porque são as que têm provado que funcionam de fato, né? Não é só teoria. Mas antes da gente entrar nessa seara, eu vou só dar a definição, eu vou exemplificar para você, professor, o que é o contador de histórias tradicional e o que é o contador de histórias moderno. É importante que a gente faça essa distinção. O contador de histórias tradicional, ele conta história com a alma, ele tem uma verdade natural que mesmo que a narrativa não seja dele, mesmo que ele não tenha vivenciado aquilo, ele se apropria daquela narrativa de uma forma e conta com tanta verdade que você pensa que é dele. Porque se você conta a sua história, se você conta um fato que você viveu, você vivenciou, naturalmente que você vai dar todos os detalhes, você vai contar com ninguém. Ninguém conta a sua história como você. Não é isso? Você sabe os detalhes, você esteve lá, você vivenciou. Então você vai contar com toda a verdade. Não é? Se você ouviu alguém contar essa história não é sua, você conta diferente, você não domina todos os detalhes. Mas o contador de histórias tradicional, ele estuda a história que ele vai contar, ele consegue transitar com tanta naturalidade por esse meio da contação de histórias que ele deposita toda a verdade naquela narrativa. Quando ele está contando, ele conta com tanta verdade, ele se apropria tanto da história que você acredita que a história é dele. E para isso, ele nem precisa de objetos e de técnicas, não. Porque ele tem a verdade. Ele tem os elementos naturais do contador de histórias, que é o olhar, que são os trejeitos, a gesticulação, entonação de voz, pausa, respirar. Tudo isso são elementos próprios do contador de história. Cada contador tem os seus próprios elementos que diferem para cada, né? A mesma narrativa, a mesma história, ela é contada por 10 pessoas diferentes, serão 10 histórias com visões de mundo diferentes, com trejeitos diferentes, com elementos naturais diferentes. Porque cada contador tem os seus próprios elementos, as suas próprias nuances que ele coloca ali na história, naquela narrativa. Então, o contador de histórias tradicional é aquele que conta com tanta verdade que é como se a história fosse dele. Ele conta a história porque ele vivenciou a história. Ainda que a história não seja dele, ele se apropria de uma forma tal que ele vivencia, que ele põe tanta verdade que você acredita piamente. É uma coisa assim muito autêntica. O contador de histórias moderno é diferente. Ele já conta porque ouviu contar ou porque leu num livro. Ele não tem tanta verdade. Então ele precisa se apoiar em instrumentos, em técnicas, em objetos, em coisas para chamar, para prender a atenção do interlocutor. Então, a diferença fundamental entre o contador de histórias tradicional e o contador de histórias moderno é a verdade. Né? O contador de histórias moderno conta porque ouviu contar, ou porque leu. O contador de histórias tradicional conta porque a história é dele, ainda que não seja, ele se apropriou.
Então, ele conta com toda a verdade do mundo, ele conta de uma forma natural, ele te prende, sem ter nada na mão, sem nenhum objeto, só o olhar, só a verdade, a voz, sabe aquela coisa, aquela energia que ele coloca ali no ato da narrativa e que imprime tanta verdade para aquela história. Os contadores de histórias tradicionais geralmente são os avós, são aquelas pessoas que parece que nasceram para contar história. Tem, né? Tem gente que parece que nasceu para contar histórias. Fala mais com a mão do que com a própria boca e convence qualquer um. Prende mesmo. Então, na África, em algumas comunidades africanas, existe o griot. Você já deve ter ouvido falar do griot. O griot é aquele contador de histórias tradicional. O griot, geralmente, ele é desde muito pequeno que ele começa a sua formação, né? Aqui na nossa cultura, nós costumamos olhar para os filhos, ainda criança, e dizer: esse menino tem jeito para advogado, ou esse menino tem jeito para ser engenheiro. Não é assim? A gente já identifica mais ou menos o que o filho, o que a criança próxima da gente ele quer, bem antes que ela fique adulta. Você vai vendo as habilidades dela e vai falando: tem jeito para isso, tem jeito para aquilo. Então, nessas comunidades africanas onde existem os griots, esses griots são identificados muito cedo também. Ainda criança, a família percebe, fala: esse aqui vai dar para ser griot. Então, qual que vai ser a formação do griot? Ele não vai para a universidade como a pessoa que vai fazer engenharia ou medicina. A universidade do griot é o convívio com os outros griots, com os contadores de histórias daquela comunidade. Aí essa criança vai conviver com esses contadores de histórias, vai ouvir todas as narrativas desses griots, vai se apropriar e vai ser o responsável para passar essas narrativas para a geração seguinte. Porque muito dos elementos de uma cultura são repassados exatamente pela tradição oral. E as narrativas orais, elas têm assim, um papel importantíssimo na preservação das culturas, principalmente as culturas tradicionais, as culturas de comunidades originárias, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, as narrativas indígenas ou quilombolas, inicialmente elas não foram registradas em papel, assim como muitas narrativas da antiguidade, quando não existia ainda a escrita, né? Nós temos o prazer de conhecer coisas lá antes da escrita porque existiram os narradores, existiram pessoas que se envolveram com a tradição oral, que se envolveram com a arte de contar histórias e conseguiram passar esses elementos para a geração seguinte. Então é mais ou menos isso que o griot faz. Ele ouve todas as histórias daquela comunidade e vai ser o elo entre as gerações futuras. Ele vai ouvir, vai guardar e vai repassar. É um guardião das memórias daquela determinada comunidade. Então é importantíssimo, assim como o médico cuida da saúde das pessoas, o griot cuida da preservação da cultura, né? O médico está ali cuidando da preservação humana, o griot cuidando da preservação cultural. Então ele é tão importante quanto o médico, porque se a gente parar para pensar, o que fortalece um povo é o quê? É a cultura desse povo, não é isso? Um povo sem cultura é um povo que logo ele é apagado, né? Se a gente parar para pensar que a vida humana é muito breve e que é exatamente a junção desses elementos vividos, do reflexo de tudo isso que forma a cultura de um povo, essa cultura ela tem que ser
preservada e repassada, ela tem que ser registrada de alguma forma, se não for em livro hoje, se não for de forma escrita, que seja em forma de memória, mas que essa memória seja repassada para as próximas gerações, para que essas histórias não se percam, né, como tantas outras se perderam no tempo. E então a gente tem muito que valorizar o griot, o contador de histórias, porque ele tem esse papel importantíssimo nas comunidades tradicionais. E a narrativa oral, ela tem também o poder de humanizar, né? Você para ouvir o outro, é um momento assim muito intimista, você está ali olho no olho, você está recebendo toda a energia emanada por aquela pessoa que está ali contando. Porque contar não é só pererê, pererê. Como eu disse, o contador de histórias, ele se doa, né? Ele coloca muito dele na narrativa. Tem gente que conta a história de uma hora você já esqueceu, mas tem gente que conta a história de uma forma tão envolvente que você não esquece nunca mais. Eu me lembro, por exemplo, de um contador de histórias de quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu estive recentemente com minha mãe e comentei sobre o Miro. Ela não se lembra dessa pessoa na nossa infância. Eu me lembro, né? Eu me lembro perfeitamente, porque quando minha mãe e meu pai iam para o cinema, eles trancavam a casa, naquele tempo não tinha conceito tutelar, então eles deixavam a janela aberta e falavam, olha, tantas horas vocês fecham a janela para dormir. E eu me lembro que a gente ficava do lado de dentro e essa pessoa, esse contador de histórias, ficava do lado de fora, na rua, contando histórias pra gente através da janela. Era uma coisa assim mágica, ele se doava, né? Ele passava e eu pedia, eu chamava, conta uma história. E ele, com todo respeito, ficava ali do lado de fora da janela, poderia pular se ele quisesse, se ele fosse uma pessoa do mal, mas não. Ele era aquele contador de história maravilhoso, muito respeitador, e que ele tinha muito carinho pelas crianças, adultos já. Ele e a gente, né, bem pequeno, e ele contava. Então eu me lembro com muito carinho dessa pessoa que se doava tanto e que trouxe tanto encantamento para a minha infância e para tantos outros. E que não era valorizado, diga-se de passagem, né? Naquela época não tinha, a sociedade não tinha esse olhar que tem hoje para o contador de histórias. Hoje já existe cursos de contação de histórias, já existe grupos, já existe uma valorização em torno do contador de histórias, editais que fomentam a arte de contar histórias. Então hoje as pessoas já têm um olhar diferenciado, já valoriza, né? Existem cursos de pós-graduação em contação de histórias. Na minha época não existia nada disso, ninguém vivia de contação de histórias. Hoje vive-se, muita gente consegue viver apenas da contação de histórias. Eu tenho muitos colegas em São Paulo, a Camila Genaro, por exemplo, ela vive de contação de histórias. Ela conta história todos os dias em São Paulo e ganha muito bem. E tem um nível de vida confortável, mantido pela contação de histórias. Então ela faz isso profissionalmente. E tantas outras que eu conheço. Falo dela porque ela realmente faz muitas contações todos os dias. Ela é aquela contadora. Tem o Instagram, olha lá, Camila Genaro. Você vai ver o trabalho dela, maravilhoso. Mas nós temos também em São Paulo a Joyce Neia, nós temos a Andréa Souza, nós temos a Drica Moraes, que também vive de contação de histórias, e tantos outros. Em Recife nós temos a Coraci Sueli, nós temos a Amanda Mello. Se a gente for falar que em Brasília, os amigos da história até inclusive se organizaram, existe associação de contadores de história, de amigos de contação de histórias em Brasília, com a Maristela Papa e o William Reis.
e eles agregam muitos contadores de histórias ali naquela associação. Então hoje conta-se história profissionalmente, vive-se disso e vive-se muito bem. O contador de histórias que abraça de fato a contação de histórias, que se profissionaliza num grande centro, ele consegue ser remunerado dignamente e manter a família. Então, a sociedade hoje tem um olhar diferenciado para a contação de histórias, mas lá na minha infância não era assim. As pessoas contavam história porque contava mesmo, que tinha essa necessidade de contar. Não recebia nada em troca disso, muito menos aplauso, não existia toda essa glamorização. Até porque eles não se fantasiavam, não tinha essa ludicidade, esse colorido em torno, né? Era aquela coisa do olho no olho, da entonação de voz, que era tão encantadora, assim, porque, gente, como que eu fui fisgada ainda muito cedo pela contação de histórias, como isso definiu assim, o meu futuro, porque, para quem não sabe, eu já fui advogada, né? Eu estudei direito, eu fiz a carteirinha de OAB, cheguei a advogar, mas não me identifiquei com esse universo jurídico e tentei outras profissões e acabei me encontrando como contadora de histórias, né? Porque eu escrevo, mas o ato de escrever é também uma contação de histórias, né? Quando você está ali escrevendo um livro, você está contando uma história. E então eu sou aquela contadora de histórias que tentou outras coisas, mas descobriu que o caminho profissional era de fato a contação de histórias. Eu não vivo exclusivamente da narrativa, da contação de histórias, mas eu vivo do conjunto né? Porque são as oficinas, são as palestras, são os livros e a contação de histórias. Então hoje o meu fazer literário é o que me mantém. E eu estou muito feliz por ter trocado a vida de advogada pela vida de contador de histórias. A profissão é uma coisa que me agrada. Antes eu não era feliz, eu não me identificava tanto assim com o mundo jurídico. Aquela coisa que você faz o curso porque é jovem ainda, não está preparado para escolhas tão importantes. Mas depois, quando você amadurece, você percebe que não é aquilo ali que você quer, né? E foi o que aconteceu comigo. E ainda bem que eu tinha lido todos os livros que eu tinha encontrado pelo caminho, tive uma infância sem televisão, graças a Deus, isso me possibilitou ler todos os livros da biblioteca da minha cidade e da outra cidade que eu morei na sequência, e da outra cidade, morei em algumas cidades. E foi muito bom isso, porque os livros de literatura de cada uma dessas bibliotecas públicas que eu morei, eu lia todos, porque não tinha televisão, né? Não tinha esse negócio de desenho animado, não tinha esses jogos, não tinha essas coisas que tira tanto a criança ali dos livros, das narrativas. Então, as narrativas, elas estão presentes na minha vida desde muito sempre, né? Não é nem desde muito cedo, desde sempre. Meu pai amava as narrativas orais, ele gostava muito do cordel e ele declamava os cordéis, memorizava, declamava. E ele passou isso para mim muito cedo. Então, eu cresci nesse universo da literatura. Não tinha como eu fazer outra coisa, eu ser advogada, eu ser engenheira. Tentei ser advogada, mas não me identifiquei. E as narrativas ali me clamando, venha, venha. E eu voltei para o meu habitat natural, que são as histórias, né? Ainda que em forma de livros, que em forma de formações, que palestram de qualquer coisa, mas o núcleo, a base, são as narrativas. Então, me sinto muito bem hoje porque faço um trabalho semelhante ao que o Câmara Cascudo fez no Brasil e que os irmãos Grimm fez na Alemanha. Eu aqui no Tocantins, eu como pesquisadora, estou colhendo as narrativas orais que fazem parte
da nossa cultura e estou registrando isso em livros para que a posteridade tenha acesso, né? Para que essas histórias não se percam no tempo. Então, esses livros aqui que a sua escola aí recebeu, a coleção Lendas do Tocantins, está aí na biblioteca, você pode usar, são lendas do Tocantins, né? São histórias que eu ouço e transformo para a minha linguagem, que é a linguagem do cordel. Os livros são em versos, mas eu estou fazendo também um trabalho de colher as narrativas em prosa. Agora em março eu lanço um livro que são as narrativas tradicionais da comunidade quilombola da Barra da Aroeira. É uma comunidade quilombola que nós temos aqui, e que as histórias de lá estão se perdendo, porque as velhinhas vão morrendo e estão levando consigo. Então eu fiz um trabalho de pesquisa, colhi algumas narrativas maravilhosas de lá, e elas estão indo parar no livro, estão sendo registradas, e é interessante porque daqui 500 anos quem lê esse livro vai conhecer uma história da comunidade da Barra da Aroeira, vai saber o nome da pessoa que me contou essa história e vai ver a foto da narradora. Então, por exemplo, lá nós temos uma contadora de histórias que se chama agora não me vem nenhum nome aqui, como assim? Não, Expedito, por exemplo, contador Expedito. Daqui 500 anos, quem lê essa história, quem contou para ela foi o Expedito. Olha como era o Expedito, aqui a foto, né? Então, estou indo um pouquinho além dos irmãos Grins e um pouquinho além do Câmara Cascudo, porque os irmãos Grins colhia e não colocava o nome. Ele não dava os créditos para quem contou a história para ele. O Câmara Cascudo foi além, porque o Câmara Cascudo colheu as histórias e deu o crédito. Ele escreve abaixo de cada narrativa e fala: colhida por fulano de tal, narrada por fulano de tal, certo? Ele põe o nome da pessoa que contou aquela história para ele. E eu vou além, porque além do nome, eu coloco também a imagem da pessoa. Vai estar lá uma foto para você ver. Então a dona Expedita era assim, olha como é que ela era quando ela contou aquela história, entendeu? Que tudo isso, se a gente parar para pensar, faz parte, né, de uma narrativa. Você tá ali colocando a narrativa, mas está colocando também uma narrativa visual, que é a imagem da pessoa. Ao invés de você falar, olha, ela era assim, 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 você põe a imagem, a narrativa visual, né? Então, essa coisa da gente registrar essas narrativas é muito importante, exatamente para que elas não caiam no esquecimento. Elas perdem algumas coisas, sim, elas perdem muito. Por exemplo, quem contou a história contou do jeito dela. Eu não consigo colocar aquilo ali no livro, os trejeitos, a entonação de voz. Mas eu coloco a história. E você, professor, quando estiver fazendo essa mediação, quando você for ler essa história para o seu aluno, cabe a você inserir esses elementos que foram arrancados da história. Os elementos que não puderam estar ali, como a entonação de voz, como encantamento, né? Porque você vai estudar aquela história antes de ler, para você contar de um jeito bem encantador, para você saber a hora da pausa, para você saber a hora que você vai falar com mais ênfase, para você saber a gesticulação, formas de dar mais verdade para aquela narrativa, formas de devolver os elementos naturais daquela narrativa, entendeu? Então, contar histórias é uma arte, mas é também um estudo. Você precisa estudar a história que você vai contar. Você não conta uma história sem estudar, né? Porque senão você não vai prender a atenção. Então, se você vai ler um livro de história para uma criança, você vai ter que ler esse livro antes. Leia 1, 2, 3 vezes para você entender direitinho a história e você saber os momentos da pausa, os momentos, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai contar uma história, você não pode ler um livro para uma criança, você não pode ler esse livro assim.
você tem que conhecer a história e você vai ler esse livro assim, virado para a criança. Porque no caso de um livro, é uma junção da narrativa com a imagem. O livro infantil são as duas coisas. As imagens também contam histórias, né? É uma complementação da história. Então você vai virar o livro para a criança e você vai contar a história e vai, por exemplo, Pirarucu Encantado, que eu trouxe aqui hoje para vocês, faz parte da coleção Lendas do Tocantins. É uma releitura da lenda do Boto, que foi adaptada para a nossa realidade, porque o pirarucu é um peixe que, além de ser específico da região amazônica, portanto, que é um peixe nosso, que nós somos a Amazônia também, ele é um peixe que é muito gostoso, todo mundo quer pescar. Ele é muito grande, ele é quase do tamanho de um homem, ele pesa até 200 quilos, então é uma presa fácil. E ele está ameaçado de extinção, exatamente porque todo mundo quer pescar e não presta atenção na época certa de pescar. Pode pescar o pirarucu encantado? Pode, mas tem a época certa, tem que obedecer o ciclo de vida dele. Então esse livro é uma releitura da lenda do Boto, adaptada para a nossa realidade, cheio de elementos tocantinenses. Na ilustração você vê aqui, logo na capa você já vê a arara, você já vê a capivara, você já vê aqui a árvore fava de bolota, que é a árvore símbolo do Tocantins. E vai abrindo, tem muita coisa do Tocantins na ilustração. Então, o livro é uma forma de fortalecer a identidade cultural do nosso estado, porque traz uma releitura de uma lenda que é daqui da nossa região, e, no caso do pirarucu, especificamente do Tocantins, o pirarucu encantado, né? Eu fiz a releitura com os elementos daqui, mas o livro é também um apelo pela preservação do peixe pirarucu, é a junção das duas coisas. É um livro que você deve apresentar para o seu aluno, porque o nosso estado é um estado jovem, tem apenas 33 anos, está produzindo, criando a sua identidade cultural ainda, e é preciso que a gente contribua para fortalecer essa identidade cultural. E como é que faz isso? Apresentando para o seu aluno elementos da cultura tocantinense. Juraildes, Braguinha Barroso, Dorivan, os nossos músicos, as nossas músicas, o nosso teatro, as nossas artes plásticas, elementos da nossa cultura, entenderam? A nossa literatura, os nossos alunos precisam se apropriar disso, porque dessa forma eles estarão fortalecendo essa cultura. Se todo mundo se apropria, divulga, valoriza, o Tocantins vai tomando a cara do tocantinense, os elementos culturais do tocantinense. Então, os turistas, quando chegarem, têm que ver as nossas coisas que estão aqui, não tem que ficar trazendo coisas de fora. Não, nós temos muitos elementos culturais da gente. Você, professor, sabe que no mês de agosto o Brasil inteiro estuda folclore. E o Tocantins, por anos, mandou importar livros infantis de Saci Pererê, de Mula Sem Cabeça, de Curupira, como se a gente não tivesse elementos culturais próprios, nossos próprios personagens de folclore. Então, esses livros, eles fazem esse resgate da folclore tocantinense e leva para a sua criança livros de literatura infantil tocantinense com personagens folclóricos tocantinenses. Se o seu aluno conhece isso agora, quando ele crescer, tiver os filhos, ele vai apresentar esses livros também para os filhos dele. Entenderam? E outros livros da nossa literatura tocantinense que você deve apresentar. E assim, ele vai só contribuindo para fortalecer a identidade cultural do nosso estado. Lembrando que a força de um povo vem de sua cultura. Então, precisamos fortalecer a identidade cultural do nosso estado. Vamos abusar dos nossos elementos culturais na nossa sala de aula e vamos convidar os nossos músicos para os nossos alunos conhecerem. Vamos levar peças de teatro do Tocantins para os nossos alunos.
anos, expor as artes plásticas, leve esses meninos lá no espaço cultural para ver as exposições que tem lá, leva no Palacinho para conhecer um pouco da nossa história. Nós temos muita coisa bonita aqui, né? Então, vamos para o Pirarucu Encantado. Eu vou ler para vocês a história para vocês terem uma ideia de como não se lê um livro assim. Você tem que ler, mas você tem que se apropriar da história antes, conhecer, para você contar com verdade o seu aluno se encantar. Então, se você for contar, por exemplo, o Pirarucu Encantado, conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver um peixe grande, vir a gente e salvar homem no piscar de uma candeia. É o Pirarucu Encantado que mora no fundo do rio, lá para as bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o Pirarucu Encantado não deixa morrer afogado nenhum jovem nem criança. Aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem, até que os raios de luar somem e ele assume a velha forma. Mas quando está encantado, tem um charme exagerado, bem garboso e jovial, vai dançar no arraial. Pede valsa seresteiro, sem nome bem brejeiro, atrai as mais belas moças, depois some por completo, nunca mais, até ter neto, então volta a aparecer, para de novo acontecer um romance encantador de um peixe e um novo amor, e viva quem preservou. Então vocês viram que conta-se com o livro virado, tem que saber, tem que conhecer a história para você fazer os trejeitos, entonação de voz, a hora de esconder o livro, a hora de aparecer a pausa, né? Então não pegue um livro e leia diretamente para crianças sem conhecer a história antes, aproprie-se da história. Agora, se você for contar sem livro, aí que você tem que estudar mesmo essa história. Nenhum contador de histórias que você conhece conta uma história sem estudar. Todas as histórias que eu conto, que são muitas, eu conto as minhas, mas conto Câmara Cascudo também, conto os Irmãos Grins, que eu amo. Eu estudo as histórias dos Irmãos Grins, eu estudo profundamente, porque elas me encantaram na minha infância, e eu sei como elas foram fundamentais para que eu hoje fosse uma escritora. Eu falo que se eu não tivesse conhecido as narrativas dos Irmãos Grins, possivelmente eu nem seria escritora. Porque elas têm um encantamento e elas são desenvolvidas de uma forma tão maravilhosa, é uma escrita tão elegante, é uma coisa que te prende tanto, que eu conheci os Irmãos Grins quando eu tinha 9 anos. Eu ganhei uma coleção de livros, O Mundo Colorido da Criança, que eu não conseguia me separar desses livros, eu dormia abraçada com esses livros. É uma coleção assim, ela não existe mais, mas se você conseguir no sebo, compre e presenteie a criança que você ama, que vai ser a melhor coisa que você vai estar fazendo por ela. O nome da coleção, Mundo Colorido da Criança. Compre que você vai ver que as histórias mais lindas do mundo estão nesses livros. Que eu tive a felicidade de ler aos 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Ah, meu Deus, que histórias! E eu digo que foi ali que nasceu o germe da escritora que eu sou hoje. Os Irmãos Grins foram fundamentais para que eu abraçasse a escrita. Então, as histórias dele eu estudo mais que as minhas, mais que as do Câmara Cascudo, para eu poder encantar as crianças como eu me encantava quando eu lia. E eu sei o quanto
o quanto isso é importante para uma criança. Você sabe também, professor, você sabe quantas histórias... Se você não sabe, eu vou te falar uma coisa do Einstein. Einstein, o maior gênio do século XX, conta-se que uma mãe esperou o Einstein terminar uma conferência que ele estava fazendo, um discurso, sei lá, e ela esperou do lado de fora e perguntou para ele o que ela tinha que fazer para que o filho dela tivesse um pouquinho da genialidade dele. E o Einstein respondeu: leia contos de fadas para o seu filho. Ela falou: vou ler todos, vou ler todos. E quando eu terminar de ler, eu faço o quê? Mãe ansiosa, né? Queria mais. Ele disse: leia mais contos de fadas para o seu filho. Isso é para demonstrar o quanto a contação de histórias, o quanto os contos de fadas são importantes no desenvolvimento humano. A criança precisa das histórias. A criança precisa experienciar esses sentimentos variados antes dela experienciar na prática. Ela precisa experienciar na imaginação. Ela tem que ouvir as narrativas para ela digerir isso, né? Para ela ir formando o adulto seguro, o adulto perspicaz, o adulto que ela vai ser. A contação de histórias narrativas, os contos de fadas, são muito importantes, porque quando você conta a história para a criança, ela acredita em tudo que você está contando, né? Então, se você está falando ali que a Cinderela sofreu, a criança está sofrendo junto com a Cinderela, ela está vivenciando tudo aquilo. Então ela precisa vivenciar essas frustrações, ela precisa saber que a vida é uma dualidade, que a vida é feita de sentimentos bons e ruins, que existem pessoas do bem, que existem pessoas do mal, que a morte existe, que o amor existe, que é preciso sonhar, que pode se alcançar, mas que precisa de disciplina. Tudo isso passa-se através da narrativa, de uma forma lúdica, e que a criança vai internalizar muito mais do que se você chegar para ela e falar: olha, tem que ser assim, 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 e não pode ser assado, assado, assado. Né? Com a contação de histórias, você forma um cidadão, você forma quem você quiser, porque está tudo ali, né? E a gente ainda tem as fábulas de Esopo também, que você pode puxar ali na questão dessa formação moral, mas lembrando que a função da literatura não é formar, não é passar valores, não é passar nenhum conteúdo. A gente passa para aproveitar e é excelente. Mas eu preciso, como profissional da literatura, como alguém que estudou estudos literários, eu preciso falar para vocês que a função da literatura é apenas encantar, surpreender, chocar. Ela não é de passar essas verdades aí, tá? Passa porque passa, né? Tá ali embutida, mas não é a função principal. A literatura, às vezes você pega um livro e fala: nossa, esse livro parece que não ensina nada. Não, ele não tem que ensinar nada mesmo, não. Mas se ele te encanta, se ele te deixa indignada, se ele te surpreende, se ele provoca emoções, pronto, ele completou o papel, ele tá ali. Porque a literatura é isso, provocar emoções, né? Então, a gente aproveita, claro, porque é um bom nicho, né? A gente sabe que a criança vai prestar tanta atenção, então você vai embutindo ali alguns valores, alguns detalhes que você quer que a criança entenda. Mas existem teóricos, inclusive, que condenam isso, que falam que a literatura por si só já cumpre o seu papel, entendeu? Só da criança parar para ler ou parar para ouvir uma narrativa, aquilo ali já foi muito transformador para ela. Então, abuse da literatura, ainda que seja sob forma de oralidade, no caso da contação de histórias, ou mesmo
da leitura, né, dos livros literários. A gente então vai passar para as técnicas, né? Eu, como contadora de histórias, falo sem parar, e o tempo está passando, a gente tem que condensar esse momento em uma hora, senão fica enfadonho para você. E eu vou então aqui falar de algumas técnicas que você pode utilizar para a sua contação de histórias. Vou começar com o avental, porque é a preferidinha dos professores, eles amam o avental de contação de histórias. Você pode fazer esse avental da história que você escolher, da narrativa que você escolher. Ele é feito, esse aqui foi feito de TNT, você pega um pedaço de TNT, que vai dar um avental para você. O avental pode ser feito daquela forma tradicional, ou esse aqui de vestir, que fica bem bonitinho, ó. Você veste o avental, pega o TNT, se você não tiver habilidade de costura, você pede uma costureira para fazer bonitinho aqui, ó, e o bolso. O importante é o bolso, tá? Por que o importante é o bolso? Porque é no bolso que você vai colocar os personagens da história. Você começa a contar a história, você faz o cenário de feltro, tá? O cenário vai ser de acordo à sua história. Se for Bela Adormecida, você coloca aqui um castelo, uma floresta, de acordo com a sua imaginação também. Aqui é o cenário da Buyuna, que é aquele livro lá, ó, Cobra Gigante do Tocantins. Eu fiz um cenário assim meio simples, porque eu não tinha muito feltro no dia, aproveitei o que eu tinha. Então eu peguei os elementos do Tocantins, que é a serra aqui, o rio, né, que a Buyuna mora, um pouco aqui do nosso cerrado, e o sol, né, que não podia ficar de fora. Então tá, aqui aí você faz o cenário de feltro, tem que ser de feltro, presta atenção. Por que tem que ser de feltro? Porque você vai fazer os personagens do material que você quiser, mas você vai colocar um pedacinho de velcro atrás. E aí, quando você for contando a história, você vai tirando os personagens do bolso, apresenta e depois você vai fixar aqui na sua roupa. E aí o feltro vai aderir. Por causa do velcro, o seu personagem vai ficar preso. Faça os personagens pequenininhos. Isso aqui não é dessa história. Os personagens dessa história eu já acabei doando todos. Os professores pedem muito e eu vou doando nas oficinas presenciais. Isso aqui é outro personagem. É da mesma história, só que foi feito para outra situação. Então, quando você está contando, por exemplo, era uma vez o que eu vou contar aqui, Zezinho e Aninha brincando de fingir, vira uma coisa lá no funil. A grande Buyuna surgindo do rio. Aí você apresentou a Buyuna, você vai colocar ela aqui. E vai continuar a história já pegando os outros personagens. No final, quando você concluir a sua história, todos os personagens estarão aqui no cenário. Fica uma coisa linda. A minha sugestão é que você convide os seus colegas professores para fazer o avental e cada um faça um avental de uma história diferente. Ou de um conto de fada diferente, ou de uma lenda diferente, uma narrativa diferente. E aí, vocês ficam trocando. Um dia você conta a sua história do seu avental, na sala do professor colega, e o professor vai contar na sua. Fica fazendo esse rodízio. E assim vocês poderão levar novidades para as crianças praticamente todos os dias. Eu sugiro que seja todos os dias. A contação de histórias precisa estar todos os dias na sala de aula. Não é só uma vez na semana não, professor. Conte todos os dias. Você vai ver a diferença do desenvolvimento do seu aluno. Conte, abuse, vai contar história de matemática, inventa uma história com número. Vai contar história de fruta, inventa uma história com essa fruta, alimentação. O que você for contar. Tem muita história na net, o YouTube está aí cheio de possibilidades. Mas caso você não consiga uma narrativa condizente com o tema que você vai abordar naquele dia, você pode criar, professor. O professor é tão criativo, né, cheio de imaginação. Inventa uma história aí, conte. Você vai ver o tanto que vai ser bom. Então, essa coisa do avental contagia aí os seus professores, os seus colegas professores, para todo mundo fazer um diferente e transforma essa sua escola numa escola que abrace de fato a contação de histórias, né? Vamos fazer do Anne Frank, essa escola tão linda, que tem uma história linda por trás do nome, né?
Vamos botar essas crianças para produzirem suas narrativas. Comece com a história da Anne Frank, né? Conta para esses meninos a história da Anne Frank, faça o avental com a história, e peça a criança para contar de forma diferenciada, e peça para fazer releituras da história. A releitura é muito importante para o desenvolvimento da criança. A releitura ela pode ser feita de forma oral, de forma escrita, ou em desenho, ou em apresentação teatral, ou em apresentação de roupa, né? A criança não escreve, a criança é inquieta, mas gosta de moda. Bota ela para vir igual o personagem da história que você contou. Isso é uma forma de avaliação, né? Porque a avaliação nem sempre ela precisa ser escrita. Dependendo da faixa etária, ou dependendo das características daquele aluno, uma avaliação diferenciada você vai ter que dar. Então, se é o aluno que gosta, é uma aluna que só quer saber de moda, coloque ela para fazer uma releitura daquela história em forma de moda. Que ela se vista, que ela vista os colegas como os personagens. O que não consegue escrever, mas consegue desenhar, faça um desenho. O que é muito musical, bote ele para fazer um rap com aquela história, ou um outro tipo de música. As releituras são excelentes como avaliação, tá, professor? Use e abuse das releituras. Então tá aqui o avental, você viu como é que faz, faça, é uma técnica que funciona muito, os alunos se prendem, eles amam essa materialização da história, ele vai estar ali vendo os personagens, vai ser perfeito, fantástico para ele. Uma outra técnica muito boa é aqui, ó, tá vendo as colheres? Você pode fazer os personagens que você quiser, na colher de pau, na colher de plástico, ou até naquelas colherzinhas descartáveis. No caso da colherzinha descartável, você pode dar para o seu aluno aquele monte de colherzinha para ele produzir a história, depois ele vai produzir os personagens, vai ilustrar essa história, e depois ele vai contar usando os personagens que ele produziu ali. Olha que atividade completa, né? Produz a história, ilustra e depois narra a história com os seus instrumentos, né? Com os instrumentos que ele produziu ali. Para fazer esses rostinhos, você pode usar feltro, você pode usar TNT, EVA, tecido, ou pode usar canetinha, ou pode usar tinta guache. O importante é que os personagens sejam representados ali. E aí você vai fazer tantos personagens quanto estiverem na história, né? Vai usar quantas colheres forem necessárias. É excelente essa técnica. Uma outra técnica muito boa é a técnica da vareta. Cadê minha vareta? Saiu daqui. Você vai pegar o personagem, você vai colocar um palito de churrasco aqui atrás, vai pregar com fita adesiva, e você vai contar a história. Você pode contar essa história assim, ou atrás de um tecido, né, fantoche, ou você pode mandar fazer um teatrinho de madeira na marcenaria, ou você pode fazer um teatrinho com caixa de papelão. Corta aqui a caixa de papelão, cobre com um tecido ou papel bonito, dá uma colorida, e aí você fica aqui atrás, ó, né, coloca o personagem na vareta, ou pode usar, que é muito legal, o dedoche. O que é o dedoche? O dedoche é o fantoche de dedo, é uma outra técnica bem legal. Você pode fazer o dedoche ou de tricô, ou de crochê, ou de feltro, ou pode comprar pronto. Esses foram comprados prontos, você compra nas livrarias ou na papelaria. Agora, os escritores de livros infantis já estão mandando produzir os dedoches, já estão colocando junto com os livros. Você encontra muito, ou vendendo separado. Em livraria você encontra muita coleção de dedoche, as histórias ali representadas nos dedoches. Então, o dedoche é excelente, que no caso o dedoche é um filho do fantoche, né? O fantoche você pode fazer de formas variadas. Por exemplo, você pode fazer de feltro, né? Faz a mão, o formato da mão, cola com cola quente e coloca ali
as características do personagem, mas você pode também fazer de papel machê. Sabe como é que faz? Você pega uma meia, prepara o papel machê, você pega uma meia, enche de areia com pau assim, e aí você vai moldando aqui, né, a cabeça, faz direitinho, depois você lixa, pinta, aí você solta aqui, ó, a meia que você amarrou aqui, né, com areia, você solta, a areia vai cair o pau, você vai puxar a meia, vai ficar o buraco. Você vem aqui ao redor da cabecinha e cola um tecido grande para cobrir o seu braço, vai ser o vestido do boneco. E nesse vestido você já vai fazer o jeito dos braços. Então ali você vai enfiar a sua mão, esses 3 dedos vão no orifício da cabeça, esse dedo aqui no braço, esse dedo no outro, e o corpo da boneca vai ser o seu braço que está coberto aqui com o vestido. E você vai contar a história. Esse fantoche assim é ótimo, mas você pode fazer com meia. Olha aqui que legal esse, ó. Esse aqui é com a meia normal. Você pega uma meia masculina, a parte daqui dela você vai colar. Essa não precisa cortar não, tá? Você só cola um tecido aqui vermelho, ó. E na parte de trás você vai fazer a cabeça dela, né? Do personagem que você quiser. Esse aqui é o Bumba Meu Boi, maravilhoso, ó, né? Mas você pode fazer a Bunhum, o personagem que você quiser. Eu amo esse Bumba Meu Boi, que eu ganhei de presente da Lohane. Um beijo, Lohane. Mas eu tenho também outros que estão por aí em outras caixas. Tem a Bunhum, tem outros personagens. Olha que legal esse Bumba Meu Boi. Que criativo. Tá vendo? É uma meia. Uma meia, uma coisa bem simples. Aqui é VA, né? Pode colocar, bota os olhinhos, caracteriza de acordo, de feltro. Você vai fazer de acordo com o material que você tem aí. O fantoche pode ser também sem nada na mão. Esse aqui é um fantoche, ó. Tem uns que eu coloco a mão de espuma, o pirarucu grande que eu conto. Mas tem outros imensos também. Olha aqui, ó. Cobra é um fantoche, né? Você vai fazer, olha o tamanho daquela cobra ali de 5 metros. É um fantoche. Então, o fantoche você vai fazer de acordo a sua... Isso aqui é um fantoche, né? Boneco. Você vai contar a história, vai articular. Isso aqui é fácil. Você pega um pedacinho de madeira, faz a roupa folgada, coloca pesos embaixo para você poder fazer isso. Peso na mão, ok? Você articula do jeito que você quiser. Tem o boneco articulado mesmo com linhas, né? Aí você tem que estudar, senão você vai enrolar ele muito e ele vai ficar desse jeito aqui. Eu não sei articular o boneco, eu não estudei isso, é uma arte, você tem que estudar. Geralmente o articulador de boneco é também ventríloco, ele domina a arte do ventriloquismo. Então ele vai articulando e ele vai falando, você pensa que é o boneco que está falando, isso é ótimo. A Europa paga caríssimo por uma apresentação de boneco articulado e ventriloquismo. Você vai fazer de acordo, né? Você pode, por exemplo, criar um objeto seu, uma coisa bem sua, como no caso, as bonecas contadoras de histórias, são essas bonecas aqui, inventadinhas por mim. Eu inventei as bonecas contadoras de histórias a partir de material reciclado. Hoje é uma marca minha, uma marca da Caravana de Lendas. Eu ministro essa oficina em muitos lugares, mas quem vê já fala, as bonecas contadoras de histórias da Irma Galhardo. Eu que inventei, né? Elas são feitas de material reciclado. Cada vez que eu vou fazer, sai diferente. Por quê? Porque é o material que tiver. Mas a base é um recipiente que pode ser de acordo com o tamanho que você vai fazer. É esse aqui, ó, tá vendo? Coloca um pouco de pedra para dar sustentação, um cano para esticar o corpo, a cabeça feita de papel descartado, você faz com fita adesiva. Aqui você põe mangueirinha de alguma coisa descartada, essa que foi feita daquela cadeira de macarrão quando estraga, né? Então, inventadinha, você pode inventar um objeto bem seu para você contar histórias. Você pode se vestir com a sua história, muitos contadores amam isso. É importante que você tenha a sua indumentária, né? Eu gosto de me vestir com as contadoras, eu uso a chita, eu coloco um pano na cabeça, um lenço, já virou minha marca também. Mas você faz do seu jeito,
né? Tem gente que gosta de uma flor, tem gente que gosta de um chapéu. Tem contador de histórias que usa instrumentos musicais para contar histórias. Você pode, se você já domina o instrumento, nem seja de fitinhas, eu conto com pandeiro. É bom o contador estar sempre com o instrumento na mão, porque quando ele está contando, às vezes a plateia surpreende, faz uma pergunta, o menino levanta, ele tem que estar ali centrado para ele poder pegar o fio da narrativa de novo, né? Porque às vezes ele se perde. Isso acontece muito comigo, às vezes a pessoa interfere ali, faz uma pergunta e aí eu não sei mais onde é que estava, então eu pego assim o meu CD, jogo uma musiquinha no meio, retomo a narrativa. Por isso que você precisa aprender bem a sua história para você ter essa sacação. O meu ajudante está ali me dizendo que já deu 1 hora que eu vou ter que parar, mas eu vou apresentar só o pau de chuva que você pode fazer. Você pode contar a história, usar o pau de chuva para marcar tempo ou som de cachoeira, mas pode também usar como instrumento musical, certo? Então, instrumentos, o que você quiser. Se você não tiver nenhum, faça o pau de chuva, um pedaço de cano, coloque sementes dentro, coloque tapes nas pontas e muita fita colorida. Esse foi comprado pronto, mas você pode fazer o seu. Tem muitas técnicas, não vai dar pra gente mostrar aqui hoje. Tem outras oficinas de técnicas de contação de histórias aqui no meu canal, no Irma Galhardo, você pode ver. Eu acabei falando muito e apresentei pouco e o tempo tá... Mas só mostrando, a sombrinha é outra técnica também que você pode usar. Você vai colocando aqui as cenas da história e vai... Essa técnica da sombrinha você pode usar na saia, pedaços com as cenas da história. E veja as nossas outras oficinas, não vai dar tempo e eu preciso parar, senão vai ficar... A gente já passou de 1 hora, tá? Mas conte histórias, professor. Use e abuse da contação de histórias. Insira isso no dia a dia da sua sala de aula, porque é muito importante para o desenvolvimento do seu aluno. Então, nos acompanhe, seja feliz. Um grande abraço para você, professor Doni Frank. Quero ir presencialmente ministrar essa oficina para vocês. Espero que seja breve, a pandemia está passando, né, felizmente. Vacine-se, use máscara, incentive seu aluno a fazer isso e semeie histórias e poesia pelo mundo. Eu fico por aqui por causa do tempo, mas estamos juntos e até a próxima. Um grande beijo. Tchau!